Amém. Irmãos, glória a Deus, né? Que manhã maravilhosa. Para a gente estar mais uma vez aqui partilhando depois um louvor abençoado como esse. Para a gente continuar falando do Senhor, né? Com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho. E eu queria que... Quem está lá? Mariana, coloca para mim, por favor, João, no capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a multiplicação dos pães e peixes. Esses dias atrás, nós tivemos uma programação lá em Goianésia, e nós estávamos indo, então, eu e a minha família, e dentro do carro a gente estava ouvindo uma canção falando sobre essa passagem, né, de João, no capítulo 6, cuja também ele está no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, ele também faz a mesma menção do contexto da palavra. E nós estávamos ouvindo uma canção e nós estávamos meditando sobre isso, sobre o que aquela criança, o que aquele jovem, né, fez ali naquele lugar, né? A ação dele, né, o que houve, o que há de ensinamento para nós. E vamos ler aqui, João, capítulo 6. Eu sempre gosto de ler aqui, porque as letras... Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele fazia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Felipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Como sempre, né, meus irmãos? Felipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se sentem. Todos se assentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Amém? Irmãos, e nós estávamos ali então, vamos voltar um pouquinho à nossa festa das nações. Como foi lindo aquele momento ali, todo mundo junto, empenhado, né, todos com o mesmo objetivo, né, arrecadar fundo para ser enviado às missões, aos missionários e abençoar a vida dessas pessoas que dedicam tanto a sua vida, né, ao evangelho, a servir ao Senhor. E eu vendo assim o quanto foi lindo, né? O ruim para mim só teve um ponto negativo, que a gente não pôde prestigiar a barraca do outro. Porque para a glória do Senhor o movimento foi tanto que a gente não saía da sua própria barraca, né? Foi assim foi muito intenso, né? Mas assim, foi serviço de formiguinha. Um ajudando o outro, um compartilhando com o outro, um decorou, o outro cortou, o outro fez, o outro vendeu, o outro ajudou a organizar. E enfim, todas as formiguinhas aí, né? Todos juntos, finalizamos aí então o trabalho e o objetivo para a glória de Deus. E voltando aqui ao contexto, nós acabamos de ler a palavra, esse contexto da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, ele está lá em Mateus, onde eu estava lendo ontem, né, reforçando aquilo que o Senhor queria ministrar, né, através da minha vida aqui hoje de manhã, e eu lendo um pouquinho do contexto de Mateus, o de Marcos, o de Lucas, o de João, e mesmo que seja o mesmo contexto, a mesma história, cada um focava em algo mais específico,
né, tinha um pontinho assim mais, o clímax, né, de cada contexto. E lá em Mateus, mostra que Jesus havia acabado de receber a notícia de João Batista. E ali naquele momento ele fala assim que ele queria ir para o outro lado para que ele tivesse um momento a sós. Apesar dele ser Deus, de ser Jesus, ali naquele momento ele era o primo de João Batista. Só que algo me chamou muita atenção é que quando ele atravessou, chegando lá, a multidão já sabia para onde ele ia, para onde ele estava se destinando. E aonde ele chegava, o povo já estava lá esperando ele. Enfermos para serem curados, pessoas famintas, né, da verdade, do evangelho. E todos ali à espera dele. E aquele momento que ele queria estar a sós, às vezes vivendo aquele momento dele, ele dedica ao povo, à multidão, curando, alimentando. Lá em Marcos, mostra que faz um levantamento assim, que a vida deles era tão intensa quando eles encontravam-se com a multidão, que nem comer eles comiam. Que até isso passava, porque era muito intenso todo aquele trabalho. Imagina, meus irmãos, a própria palavra de Deus, aqui é onde nós acabamos de ler em João, fala que homens eram cerca de 5.000. Homens. Fora mulheres e fora crianças. E nesses contextos, falando também um pouquinho lá em Lucas, Lucas mostra que Jesus buscou ficar só, mas que a multidão sempre conhecia o seu paradeiro. Ele não falava, olha, vocês ficam aqui que eu estou indo ali, ó. Não, mas quando ele chegava lá, o povo já estava. Né? Ele se doava tanto pelas pessoas que todo mundo queria saber quem era ele. Todo mundo queria ir até ele. E o que eu acho interessante nessa passagem, nesses relatos, é que os próprios discípulos falavam, Senhor, despede a multidão. Né? Tem mulheres, tem crianças, o lugar aqui é isolado. Eles não falavam apenas pelo fato de não ter alimento suficiente para as pessoas, porque realmente eles não tinham, né? Manda o povo, despede o povo para que eles vão se alimentar. Mas eu fico imaginando, irmãos, aquela multidão tinha de tudo. Tinha crianças, tinham mulheres, tinham idosos, tinham homens, tinham enfermos. Então imagina um lugar isolado, sem alimentação, e aí manter as pessoas ali. Mas Jesus, assim como a passagem que nós acabamos de ler, ele já sabia o que ia fazer. E os discípulos ali desesperados, mas Senhor, né? Nós não temos, nem se nós trabalhássemos vários meses, nós não teríamos condição para alimentar a todos. E a palavra do Senhor reforça novamente, mas ele já sabia o que ia fazer. Nós não sabemos, né? Mas ali diante do Senhor, o que ele falou? Senhor, essa aqui é a minha parte. É a minha contribuição para o que o Senhor vai fazer. E Jesus pega ali então os pães, os peixes, agradece o Senhor e multiplica tudo. Irmãos, e o que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã? O que nós temos oferecido para o Senhor para que Ele multiplique? Não é o que A tem feito, não é o que B tem feito, não é o que C tem feito, é o que nós temos feito para que seja multiplicado. Às vezes a nossa ação sozinha, ela não tem efeito. Mas se um fizer, o outro contribuir, o outro somar e Deus multiplicar, a obra é feita. Nós só precisamos entregar aquilo que nós temos. E hoje o que nós temos? Como nós estamos? O que nós estamos entregando? Tem dia que nós entregamos corações felizes, gratos por tudo que o Senhor tem realizado. Às vezes tem dia que a gente está com o coração em luto. Mas Ele não está perguntando, Ele não está estipulando, melhor dizendo, o que nós precisamos entregar. Ele só quer que nós nos entreguemos.
a Ele. Independente da forma que nós estejamos, Ele quer que a gente venha até Ele. E eu estava assim, muito maravilhada, e eu e o Augusto estávamos indo ali a Goianésia e a gente comentando sobre isso. Que aquele menino não imaginava. Eu acho que nem passava, nem nos sonhos dele, o que o Senhor faria através daquela ação. Porque aqui não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com o menino, não tem nada a ver com o pão, não tem nada a ver com o peixe. Tem a ver com o que Jesus faz. Através daquilo que a gente acha que é pouco. Às vezes é uma festa das nações. Às vezes é um auxiliar em algo na igreja. Ah, mas já tem tanta gente fazendo. Mas nós podemos dar. Nós podemos doar. Nós podemos fazer. E nessa passagem aqui, nós podemos tirar algumas lições. Eu quero falar rapidamente de 3. Que é a primeira delas aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, que fala que há tempo para todas as coisas. E para Jesus, naquele momento, o tempo desejava estar só. Mas ele também sabia o que iria fazer do outro lado. Que era continuar curando. Que era continuar transformando. Que era continuar mudando vidas. Então, às vezes, o tempo que nós estamos vivendo hoje, às vezes não seja o tempo desejado. Não é o tempo sonhado. Mas é o tempo que o Senhor estabeleceu para esse momento. Para fazer algo através disso nas nossas vidas. O ponto 2 é sobre fé. Lá como diz em Hebreus, no capítulo 11. É fazer do pouco uma grande multiplicação. Como o Senhor fez aqui. Ele só precisa da nossa disposição, do nosso querer ir, independente de como nós estejamos. Porque a obra é feita por Ele, não são por nós. Não é por nós. Nós não fazemos nada. Nós só contribuímos para que Ele faça. E no terceiro ponto, aqui que fala, que eu até usei a passagem que nós falamos no GCIPO semana passada, sobre Mateus 9, no versículo 35 ao versículo 38. Sobre a seara ser muito grande e poucos trabalhadores. Aquele menino estava provando isso para a gente, que independente de ter 5.000 homens, mais 5.000 mulheres ou quantas crianças estavam ali, ele queria fazer o quê? Deus, eu estou aqui. A seara é grande e eu sou um dos trabalhadores. Então, nessa manhã, meus irmãos, é isso que o Senhor falou ao meu coração. O Senhor não está perguntando como você está e nem o que você tem em mãos para oferecer. Mas independente do que seja, ofereça. Porque o que vai acontecer depois está na mão dEle. A multiplicação está sobre Ele. A cura está sobre Ele. O perdão está sobre Ele. Aquilo que nós precisamos está sobre Ele, não sobre nós. Então, a gente só precisa se oferecer. Amém? Fique de pé para a gente fazer uma oração. Vamos colocar a mão sobre o nosso coração nessa manhã. E oferecer ao Senhor aquilo que nós temos. Aquilo que nós somos nesse momento. O que há de perfeito e o que há de bom não está em nós, está nele. Então nós não precisamos nos preocupar com o que temos oferecido. Porque nós não oferecemos algo ao Senhor, porque aquilo mudará realidades. Nós oferecemos ao Senhor para falar, Senhor, através disso, o que o Senhor pode fazer na minha vida e através de mim. Amém. Senhor Jesus, nós apresentamos diante do Senhor os nossos corações aqui nessa manhã. Senhor, assim como Ele está, seja Ele grato, seja Ele entristecido, seja Ele feliz, seja Ele com dúvida, seja Ele, Deus, enfermo, seja Ele, Deus, precisando perdoar. Mas assim como Ele está nessa manhã, nós queremos entregá-lo ao Senhor. Nós entregamos Ele ao Senhor e pedimos, Senhor, multiplique, Senhor, cura, Senhor, transforma, faz o que for necessário para que nós sejamos o que o Senhor que nós sejamos. O que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós.
Nós estamos aqui, Senhor, nos oferecendo ao Senhor e dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade sobre nós.